Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos. Louvamos a Deus, glorificamos a Ele, o único Todo-Poderoso, pedimos ajuda e orientação para Ele. E a melhor orientação é abrirmos o nosso peito e pronunciarmos o testemunho de fé com veracidade e sinceridade, dizendo: eu acredito, eu testemunho que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, o único, aquele que não possui sócios e nem parceiros. E testemunho também que Muhammad é seu servo e mensageiro, o último dos profetas. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre os seus profetas e mensageiros, sobre Muhammad, o último dos profetas, seus companheiros e familiares, e todos aqueles que seguem até o último dia. Inicio recitando algumas palavras de Deus, do Alcorão Sagrado, que são as melhores palavras. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Deus Todo-Poderoso diz: o mensageiro crê no que foi descido para ele de seu Senhor. E assim também os crentes, todos creem em Deus, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros, e dizem: não fazemos distinção entre nenhum de seus mensageiros. E dizem: ouvimos e obedecemos, rogamos teu perdão, Senhor nosso, e a ti será o destino. Deus não impõe a alma alguma senão o que é de sua capacidade. E ela o que logrou de bom, e contra ela o que cometeu de mal. E dizem: Senhor nosso, não nos culpes se esquecemos ou erramos, Senhor nosso, e não nos carregues de pesados fardos, como deles carregaste aos que foram antes de nós, Senhor nosso, e não nos carregues daquilo para o que não temos força, e induta-nos, e perdoa-nos, e tem misericórdia de nós. Tu és nosso protetor, então socorre-nos contra o povo renegador da fé. Esses são os versículos de Deus, são as palavras do Todo-Poderoso, do nosso Criador. Aqui vamos realizar o casamento conforme a lei de Deus, o casamento religioso do Luiz Otávio da Cunha Neves, brasileiro,
filho de Argemiro Ramos Neves e de Maria Rosa da Cunha. Vai casar com a Luciana Fernanda Fernandes da Silva, filha de Edson Fernandes da Silva e de Maria Abadia da Silva. Luiz Otávio, muçulmano, praticador da religião do Islã. Luciana Fernandes, cristã, e terá como procurador oficial o seu filho, que está em Brasília, mas está em chamada agora online. Está presenciando a gente ele. Chamado de Guilherme Felipe Fernandes. Maior de idade. E as testemunhas serão Assad Abdulkadir Kilani e o seu Moisés Oliveira de Souza. Deus Todo-Poderoso disse assim: e dentre seus sinais, Ele criou para vós, de vós mesmos, esposas, onde encontrarão o conforto e a tranquilidade, e colocou entre vós o amor e a misericórdia. E nisso existem sinais para aqueles que raciocinam, refletem, pensam. Significa que o casamento é uma união, é uma misericórdia de Deus sobre os seus servos. O casamento, em outros versículos, o profeta Allah, Deus Todo-Poderoso, disse que serve como o homem a vestimenta da mulher e a mulher como a vestimenta do homem. Os sábios, explicadores das palavras de Deus, interpretam esses versículos como um completa o outro. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Quando eles casam, eles se tornam um só. Quando eles casam, eles se tornam um só. Explicando esse dito, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou naquele outro dito, quando ele diz os deveres verdadeiros de um homem e de uma mulher. E os deveres são simples. É de um ser humano para o outro ser humano. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: "La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ele diz, que a paz esteja sobre ele, nenhum de vocês será um verdadeiro crente, um fiel, até você amar e desejar para o próximo o que você ama e deseja para você mesmo. E a pessoa mais próxima é o cônjuge. O esposo da mulher é a mulher do esposo. Então, o que aquele homem deseja para ele deve trabalhar para a sua esposa ter o conforto, a tranquilidade, a ajuda. E assim, se ela é realmente uma verdadeira fiel, ela vai colocar isso em reciprocidade. Recíproco. Fazer igual, ou até melhor. Caso contrário, um dos dois, ou os dois, não estarão sendo verdadeiro crente, fiel. Então esses são os deveres. O que eu quero para mim, eu quero para ela. O que eu quero para ela, ela quer para mim. E assim por diante. O casamento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou assim, aquele dito de extrema importância, que ele falou: o homem, geralmente, ele procura a mulher para casar por 4 características. Aí ele disse: geralmente o homem procura a mulher pela beleza, uma mulher bonita, ou então pela riqueza de posses e dinheiro, ou então pelos status, posição que ela ocupa, ou então a 4ª característica, que é a fé, o caráter, a religião. Depois ele fala: recorra na 4ª característica, que é a fé, a religião. Aí os sábios explicam por que ele falou na 4ª. Porque a primeira característica, que é a beleza, uma hora vai embora. A beleza não fica sempre. A pessoa envelhece. Quando ele falou a riqueza,
as posses, também a riqueza vai embora. Nada é para sempre. Hoje eu tenho propriedades, amanhã não tenho, assim por diante. E quando ele falou os status também não permanecem. A posição. Uma hora estou por cima, uma hora estou por baixo. Mas algo que permanece é a fé, a religião, se for verdadeira. E quando a pessoa tem fé, tem religião, isso torna a pessoa bela. Isso torna a pessoa rica. Isso torna a pessoa forte. Porque tudo isso o profeta falou em outras palavras. Ele disse: o velho forte, o valente, não é aquele que derruba os outros na força. O verdadeiro valente é aquele que controla a raiva no momento da ira. No outro dito, o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, sobre o rico. Ele disse, sallallahu alaihi wasallam, a verdadeira riqueza, a riqueza do coração, a riqueza da alma. Quem tem fé, quem tem crença, quem pratica a fé. No outro dito, o profeta capaz de ter sobre ele falou, certamente Deus Todo-Poderoso não olha para vossas aparências, nem para a vossa riqueza. No entanto, Ele olha para vossos corações e para vossas obras. Então, o que importa é o que está dentro de mim. O que está dentro de mim vai transbordar com a minha ação, com a minha obra. E só Deus sabe o que está dentro de mim. No outro dito, falando para o homem quando procura a mulher também, ele disse assim, que a paz esteja sobre ele. الدنيا متاع وخير المتاع المرأة الصالحة. Saibam que essa vida mundana existe muito prazer, coisas boas. No entanto, o melhor prazer, a melhor coisa para ti é ter uma mulher verdadeira, virtuosa, fiel ao seu lado. Caso contrário, a tua vida será de aperto e escuridão. No outro dito, o profeta fala para a mulher quando procura um homem. Por isso que a gente está aqui ao vivo, transmitindo para o Guilherme, o filho da Luciana. A mulher sempre tem um protetor ao lado dela, responsável por ela. Geralmente o responsável é um pai, uma pessoa que cria a família. No caso daqui, lógico, é um filho que já tem uma idade, entendeu? E ele tem que conhecer o noivo para saber com quem a mãe dele vai casar. Caso contrário, ele vai continuar cuidando da mãe dele. Por isso que o profeta falou assim, quando chegar até você um homem de fé e de caráter, querendo casar com aquela pessoa que está sob os seus cuidados, aceite, case ela com ele. O profeta falou, quando chegar até você um homem de fé e de caráter. Não falou quando chegar até você um homem rico de dinheiro, nem belo de beleza. Ele falou um homem de fé, porque a pessoa que tem fé verdadeira vai transbordar no caráter bom e digno. E o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, dentre as mais pesadas na balança é o bom caráter. Caso não tenha bom caráter, esquece o resto. Então o casamento, para ter bênção, união, e como Deus disse aqui, eu falei para vocês no começo, entre os seus sinais, os sinais de Deus, Ele criou para vós, de vós mesmo, o homem e a mulher, Adão e Eva, esposas, de onde encontrarão conforto. Que conforto que é esse? O conforto ele explicou no mesmo versículo, a tranquilidade. E colocou entre vós o amor e a misericórdia. Se tiver fé, se vir esse conforto e essa tranquilidade, depois vai vir o amor, por causa da misericórdia. Caso contrário, nada disso vai vir. Então, isso, sem dúvida alguma, é um grande sinal de Deus para a gente refletir e pensar o tempo todo. O casamento é uma união, uma bênção, desde que a pessoa, o cônjuge, soube escolher, o homem e a mulher.
desde que esse cônjuge entenda o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele diz: o verdadeiro fiel só será um fiel verdadeiro quando ele desejar para a pessoa próxima o que ela deseja para si mesma. Então, se eu sou um fiel verdadeiro e gosto do conforto, da tranquilidade, de palavras boas, de palavra como obrigado, por favor, dê licença, então eu vou fazer assim com a minha esposa, porque ela está próxima de mim, junto de mim, e assim, a consequência disso, ela vai fazer igual. Caso contrário, eu vou provar que eu não tenho fé, nem veracidade e nem caráter. Então, o casamento, para ser bom, tem que ser na prática da fé, na prática do Islã, na prática da conduta verdadeira, a qual a melhor conduta para nós é a conduta do último profeta, o mensageiro de Deus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, eu peço a Deus o único, o Todo-Poderoso, que abençoe esta união e faça dessa união uma união de exemplo da prática verdadeira do livro de Deus e da sunna do seu profeta, das práticas do seu profeta sallallahu alaihi wasallam. Que Deus abençoe essa união, preserve essa união e abençoe todos aqui presentes e faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Eu falo a primeira surata do Alcorão, que está no livro, que Deus diz: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amém. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, o misericordioso, o misericordiador, o soberano no dia do juízo. Só a Ti adoramos, ó Deus, e só a Ti imploramos ajuda. Guiai-nos à senda reta, à senda verdadeira, a senda a qual agraciastes e abençoaste, não a senda dos abominados e nem a dos extraviados. Que seja assim. Amém. Barakallahu fikum, barakallahu laka wa alaykuma wa jama'a bainakuma fil khair. Que Deus abençoe, que Deus una vocês, que Deus conforte vossos corações, que Deus coloque misericórdia nessa união e faça dessa união algo lucrativo, que é algo de bênção nessa vida e na outra. Que Deus faça de nós pessoas iluminadas. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. E agora eu peço para os noivos assinar. Mas antes eu queria ver o Guilherme, se eu poderia. Guilherme, geralmente uma união é colocada assim: o responsável da noiva, ele cumprimenta o noivo e dando as mãos e falando palavras de conforto e entrega total um para o outro. Então eu vou colocar a mão aqui na mão do Luiz, como se fosse você, tá bom? Você só fala para ele assim, as mesmas palavras aqui. Você fala assim: eu, Guilherme Felipe Fernandes da Silva, caso você, Luiz Otávio da Cunha Neves, de acordo com o Corão Sagrado e os preceitos da religião do Islã. Preceitos. Aí você fala: eu, Luiz Otávio da Cunha Neves, aceito esse compromisso, esse casamento. Aceito esse compromisso, esse casamento. E pretendo praticar conforme o Islã, o Corão e a Sunna. Pretendo praticar conforme o Islã, o Corão e a Sunna. Além disso, aí você dá a mão para ela
Cunha Neves, eu, Luiz Otávio Neves, aceito casar com você, aceito casar com você, conforme a coroa e a sombra. conforme ao coral e a sombra. José Faleu Luciana Fernandes da Silva, aceito casar com você, conforme o Islã. Barakallahu fikum, que Deus abençoe essa união. Eu vou assinar agora a certidão de casamento, e cada um de vocês assina, depois vai ser enviada para o Guilherme assinar. Que Deus abençoe. Vamos assinar aqui. Aí. Eu peço a assinatura do seu Luiz Otávio. Assinatura do meu. Agora aqui também. Agora da noiva. Agora eu peço o senhor Moisés, por favor. Assina. Deixa eu ver aqui. E aqui também. Agora, senhor Assad, por favor. Aqui. Isso, primeiro testemunho. Perfeito. Então, com assinaturas todas, faltando apenas o Guilherme, será enviado para você esse aqui. Você assina responsável da noiva. Você está como responsável desse casamento. Esse casamento só está sendo concretizado por causa da tua assinatura e da tua aceitação. Então será enviado para você esse aqui, e a gente conclui o casamento falando parabéns para você, Guilherme, e parabéns para Luciana e para o Luiz, e que Deus abençoe a todos. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wa kula aam wa antum bi khair, que Deus faça vocês todos felizes todos os anos. Assalamu alaikum. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Chefe, ela queria fazer a chamada. Tá. Então agora vamos só então aproveitar aqui que ela já casou. Desejo dela. Agora não é mais um casamento. O casamento já estão casados. Só que o desejo dela, depois de ter conhecido essa religião, ela disse que está casando, principalmente não só por causa, está se convertendo, porque ela aceitou de verdade essa religião. Aceitou que Deus é o Criador dos céus e da terra e o único digno de adoração. Ele merece toda adoração, somente Ele, nada junto com Ele. Então a pessoa que pronunciar o testemunho de fé, acreditando que Deus é o único, e Muhammad é o profeta, assim como Jesus, essa pessoa passa a ter um livro novo na vida. O próprio profeta diz que tudo que ela fez no passado é apagado. O livro começa a partir de então, desse exato momento. Eu dou meus parabéns para você e você pronuncia então a palavra de fé. Então, fala: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad
Rasul, Arasul, Allah. Allah. Eu Eu testemunho testemunho que não há divindade que não há divindade digna digna de adoração, de adoração, exceto Deus, exceto Deus. aquele que não possui sócios e nem parceiros. Aquele que não possui sócio nem parceiros. E eu testemunho E eu testemunho que Muhammad Muhammad, é seu servo que é o seu servo e mensageiro, e mensageiro, o último dos o profetas. último dos profetas. Assim como Assim como Jesus, Jesus, filho de Maria, filho de Maria, foi um servo foi um servo e mensageiro de Deus. mensageiro de Deus. E eu testemunho E eu testemunho que o paraíso que o paraíso é verdadeiro é verdadeiro e o e inferno o inferno é é verdadeiro. verdadeiro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Deus é maior. Meus parabéns. A partir de então, você se torna muçulmana. Uma vida nova começa para você. Parabéns. Do fundo do coração. Que Deus abençoe todos. Salam alaikum. Pode cumprimentar os noivos.